Fala galera, História em Pauta número 23 e dessa vez falando sobre educação popular com o convidado Paulo Viesili. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica com o vídeo. De setembro de 2015. Então a gente está começando aqui o programa História em Pauta com dois Fábios, um mais culto do que o outro. A gente vai abordar hoje então a questão da educação popular em questão de teoria e de prática, principalmente a prática. Então boa tarde a todos da América Latina e do mundo. Então, Porto Alegre para toda a América Latina. Então vamos começar esse programa aí que é baseado naquele triângulo: história, educação e polêmica. Então hoje vamos botar os três hoje. E aí, Fábio, dá tua boa tarde aos ouvintes aí. Boa tarde a todos e a todas. E vamos iniciar o debate então falando pro Fábio, pedindo na verdade para ele se apresentar para nossos compatriotas. Então, boa tarde para todo mundo aí, o pessoal do Vietnã, Coreia do Norte, está todo mundo nos ouvindo, né? Com certeza. Agradecer em primeiro lugar o convite aqui do pessoal para a gente trabalhar um pouco então sobre educação popular. Meu nome é Fábio Vietili, eu sou professor de História e sou secretário-geral do Resgate Popular, uma instituição que trabalha com a educação popular, que busca então democratizar o acesso ao ensino superior, né? Então acho que a gente vai poder trocar muitas ideias aí, 3 historiadores na mesa, não vai faltar assunto. Só gente boa. Bom, a gente fez o programa, né, se não me engano, na edição número 10, com o professor Marcito Luz. A gente debateu bastante sobre a educação escolar. Ele que tem uma visão bem crítica e um usuário da dialética em sala de aula. Marcito Luz, que é um professor lá de Alvorada, que a gente falou, além de falar sobre educação, tiramos desse programa uma tese, né, que a educação não se restringe à escola. Claro. E ele, além do mais, falou sobre um pouco da realidade da educação lá, né, como professor no município de Alvorada. Então eu quero começar perguntando para ti, Fábio, se tu concorda, hein, se a educação é monopólio da escola, da instituição escolar, o que tu acha disso? De forma alguma, né? A gente não pode cair em erros básicos como a educação está restrita a algum local, né, que seria a educação mais formal, assim como a gente não pode achar que a política também ela se restringe a questões eleitorais. Da mesma forma que eu acredito que a política está em todas as áreas que a gente faz aqui, a política, como a gente se relaciona com as pessoas na rua, é um ato político também, a educação ela está em todas as áreas da sociedade, né? Além da escola, dentro de casa principalmente, é um espaço formador de educação muito importante, e a própria maneira como a gente enxerga o mundo, se relaciona com as pessoas, com os trabalhadores, isso também é um espaço de educação constante, né? Sempre de aprendizado, porque a gente aprende, como o Paulo Freire sempre fala, a gente aprende através do mundo. O mundo é um grande educador, né? O planeta. Então, como a gente vai se relacionar com isso é um espaço formativo importantíssimo. E, Fábio, eu queria que tu delineasse aí, em linhas gerais, o que é educação popular para ti e para o grupo que tu faz parte, que logo a gente vai falar também sobre. Isso é uma pergunta difícil, né? Delimitar o que é educação popular. Educação popular, antes de mais nada, não é o meu telefone que está tocando, viu, pessoal? O telefone da rádio aqui. Do Voz do Além. O pessoal já está ligando com dúvidas aí. Mas definir educação popular é uma tarefa muito difícil, né? Antes de mais nada, educação popular é revolução, no sentido de que a gente luta, a gente trabalha para mudar toda a sociedade, não é um espaço limitado à questão de educação de aspectos formais, de um ensino de matemática, de português, não, é a própria maneira de enxergar o mundo e transformar esse mundo. Enquanto a gente viver num país com uma desigualdade social tremenda que a gente vive, em Porto Alegre, com bairros extremamente periféricos, limitando os trabalhadores a uma porção muito marginal da cidade, evitando com que esses caras entrem numa universidade, evitando que esses caras tenham acesso a cargos de trabalho mais qualificados, enquanto existir isso, vai existir educação popular. Então, não sei se eu consigo te definir exatamente o que é educação popular, mas o nosso grupo, o Resgate Popular, ele é um movimento que tem uma tese. A gente luta para não existir mais. Então, enquanto houver injustiça em Porto Alegre, vai existir educação popular e vai existir resgate. A gente luta para acabar com isso, para fazer com que instituições como o resgate não sejam mais necessárias na sociedade. Então, que todo mundo tenha acesso à universidade, que se acabe a prova do vestibular, que se acabe esse extermínio da juventude negra, essa limitação das populações de vulnerabilidade, de fazerem o que elas querem, de perseguirem seus sonhos. Então, acho que a educação popular é nesse sentido. Mas o Paulo Freire foi o criador aí da educação popular? Paulo Freire, se não o criador, é o cara que consagrou a expressão do movimento da educação popular, né? Existe um grande debate na América Latina, especialmente em relação aos educadores argentinos, que tem uma polêmica sobre a educação popular, que é um pouco o que vocês me perguntavam antes, né?
Educação popular como um espaço formal de ensino, uma prática pedagógica, ou educação popular como um movimento social. Paulo Freire vai trabalhar com perspectiva de movimento social. A educação popular é importante para libertar, porque ela é emancipadora. O cara que tem uma educação popular, seja ele estudante, seja aluno, ele começa a se libertar de uma forma de mundo, de visão de mundo que é imposta para a gente desde a escola, né? Como a gente conversava antes do programa e ao ar, a escola vem no sentido de domesticar os corpos para trabalhar para mão de obra, para virar mão de obra, para o cara ir para a indústria, ficar 8 horas paradinho. As próprias práticas escolares representam bem isso, a fila indiana antes de entrar nas turmas, o sinal batendo, todos eles vindo do exército para uma disciplina do corpo mesmo. Então a educação popular vem para combater esse modelo e ver que a gente não precisa estar 8 horas sentado, não. A gente precisa interagir com o mundo, a gente não tem que decorar fórmulas de matemática, a gente precisa saber o que a matemática vai nos ser útil na vida. Então, Paulo Freire, com certeza, vai ser o cara que vai consagrar essa expressão, se não o fundador, o criador do nome, eu acredito que seja, mas se não isso, ele vai ser o cara que vai disseminar a educação popular. Inclusive, em Cuba, eu tive a oportunidade de estar em Havana agora em janeiro, muitas universidades e muita referência ao Paulo Freire em todos os espaços educativos, especialmente pelo Frei Beto, que é o cara que vai levar, então, o Paulo Freire a Cuba e vai transformar ele num dos grandes nomes da educação, junto com o José Martí. Inclusive foi um livro do Frei Beto que o Fidel Castro presenteou ao Papa, né, recentemente, o livro Fidel e a Religião, toda aquela polêmica religiosa em Cuba, pós-revolucionária, então. A gente pode também chamar a Revolução Nicaragüense de Revolução da Educação Popular, então. Ah, também, nós tivemos aqui 2 compatriotas da Nicarágua, o companheiro Edgar e a Ana Marcela, que são nicaragüenses e vieram falar sobre esse período que eles vivenciaram, da Revolução Nicaragüense. Mas eu queria te perguntar... Na verdade, só ele... só ele venceu, né? bem lembrado. Eu queria te perguntar, Fábio, na verdade, como ainda nesse sentido de educação popular e de referencial teórico, como a história é importante nesse conjunto da educação popular, enquanto um historiador que tu é. Aproveitando que está no contexto mundial, tem vários países, né, que estão excluindo a história esses dias eu até das disciplinas, né? Eu postei ali no nosso Facebook do grupo de estudos que a Austrália ela está substituindo história e geografia por programação de sistemas. Eu acho que é um retrocesso, né? Um país tão avançado no sentido capitalista como a Austrália, tu extinguir 2 disciplinas tão importantes. Por que tu não agrega, então, né? Tu mantém a história e geografia e faz ali uma oficina de programação de sistemas. Isso é fruto de uma visão tecnicista da educação, né? Então, para que serve a educação? Se não é uma coisa prática, por que vai ensinar história? O que a pessoa vai ganhar com história sabendo sobre o passado? O que isso traz para ela no trabalho? Isso é importante? Isso é relevante para o sistema capitalista? Formar alguém questionador, que olha a realidade de forma crítica e perguntar, isso é importante para o sistema capitalista? Serve para o capital? Isso reproduz? Não, né? O importante é que o cara saiba fazer sistema, que esse cara vá ser um engenheiro. Então, a história, nesse sentido, não serve para nada. A tua primeira pergunta, Tocaio Fábio, sobre a educação popular e a história nisso, eu acho que aqui a gente tem já uma pequena polêmica, uma das arestas aí do nosso triângulo. Se fala muito, e a gente debate muito isso dentro do Resgate, sobre o potencial da história para trabalhar aspectos da educação popular. E isso absolutamente é ponto pacífico, né? A gente tem a oportunidade dentro da história de abordar temas como cidadania, de abordar temas como escravidão, como discriminação, as permanências da escravidão no Brasil até hoje, como isso se reflete. Então, sem dúvida, a história tem um ferramental, por assim dizer, importante para discutir esses temas. Agora, a gente não pode esquecer que a educação popular, dentro da matemática, ela tem que se propor a ser transformadora. Ela tem que ser um eixo de visão do mundo, assim como é a história. A química, a biologia, todas essas disciplinas, elas são fundamentais para formar uma pessoa emancipada, que vai enxergar as coisas de maneiras diferentes. Então, na biologia, pouco vai me importar saber de cor todos os pedacinhos de uma célula, mitocôndria, não sei, já não me lembro mais nada, né? Pedir desculpa aos ouvintes. Mas me importa muito na biologia que o pessoal saiba o que é a natureza, o meio, o que a gente pode fazer, o que não pode, o que está prejudicando a gente, o que é o buraco na camada de ozônio, como é que a gente combate isso, o equilíbrio da fauna, o equilíbrio da flora, isso tudo me importa enquanto cidadão pensante, enquanto cidadão crítico. Né? E a própria visão de como o capitalismo acaba com esse meio ambiente, né? Esse dia eu estava num bar ali na Cidade Baixa e vi uma frase muito interessante que me fez pensar, e eu até coloquei isso no Facebook, né? Que tá escrito assim, ó, é mais fácil tu falar em fim do mundo do que no fim do capitalismo.
Parece que é uma coisa é uma naturalizada, coisa- né? E a exatamente. gente se esquece que o capitalismo tem 3 séculos de duração, né? E tem um início também, né? Exatamente, a gente acaba se perdendo. Acho que é natural que sempre foi assim, sempre vai ser, né? O importante da gente estudar a história também na educação popular é entender que existem permanências, existem rupturas, e o capitalismo não é uma coisa que seja necessária que vai ser assim para sempre, né? A gente pode transformar as E coisas. também mostrar que todo conhecimento é histórico. Exatamente. Por excelência, digamos ou assim. que em toda disciplina a história está incluída, né? Ah, com certeza. A gente trabalha muito no resgate com aulas interdisciplinares, né? Então é sempre uma briga, porque o pessoal da matemática propõe um tema, a história não, a gente vai dar aula junto. O pessoal da biologia, não, a história tá junto também. Não, tem um assunto, um tema que a história não possa estar dentro participando. Tem um grande mestre de muitos aí que dizia que a história é a mestre de todas as outras ciências, né? O Marx dizia que só existe uma ciência, né? Que é a ciência da história. O que há de marxismo e educação popular? O que há de marxismo na educação popular? Ai. Não, a gente tem Paulo Freire tem uma certa influência marxista, né? um pouquinho, será? Não, a educação popular ela tem muitas convergências com o marxismo. Em primeiro lugar, a própria visão de ideologia que vem de Marx como distorção da realidade, isso a gente usa bastante na educação popular, uma forma de aprender sempre na visão crítica, né? E, claro, a luta contra as desigualdades, a união de uma classe subalterna, que é dos proletários, claro que isso se modifica muito desde quando Marx escreveu até hoje em dia, mas a desigualdade social, ela também mudou, mas mudou para pior, né? Ela se agudizou durante todo esse período. Então, a educação popular, a partir do momento que ela luta contra essas desigualdades sociais, e a partir do momento que Marx denuncia os abusos da burguesia sobre o proletariado, bom, então, logicamente, a gente tem aqui uma confluência de interesses. E o Paulo Freire, sem dúvida nenhuma, um dos grandes teóricos marxistas que a gente tem no Brasil da década de 70, né? Se não um dos maiores. E, Fábio, eu queria que tu contasse então um pouco sobre a história do Resgate Popular, como é que surgiu, como é que funciona, quais são as atividades que vocês realizam. Inclusive, realizaram um sarau aqui, né, sábado passado, no Ponto de Cultura. Certo. São quantas horas o programa? Só para o tempo que falar do tu Resgate tiver Popular, disponível a pra gente falar. pode falar um dia inteiro, não tem... São muitas as A atividades. questão importante quanto a teoria é a prática, né? Claro. A prática ensina bastante também. O nosso dilema do grupo de estudos é que nossa teoria é a prática. Bem marxista, né? Claro. A teoria sem prática é vazia e a prática sem teoria, ela é... Um desenvolve o outro, né? Claro, preciso Dialético, aprender, dialético, claro, sem dúvida, um alimenta o outro sempre. Bom, tia, o Resgate Popular, ele vai surgir então em 2002, pela ação 2002, um período ainda de governo FHC, ali, de sucateamento das instituições de ensino público, e a universidade se tornando um sonho cada vez mais distante para essas classes mais pobres da cidade. Então, um grupo de amigos se reúne para pensar, bom, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Um grupo de amigos que era universitário. Isso, que estudavam na universidade, vão formar, então... Na URGS. Na URGS. E vão formar um cursinho popular, que vai se iniciar, então, em 2002, na sede. A sede era no Colégio Marista Rosário, que cedia uma salinha e o pessoal tinha aula. Bom, eu entrei no curso em 2011, 2012, e de lá para cá muitas coisas mudaram, né? Em linha geral, o resgate ele funciona, como a gente está falando aqui todo o tempo, uma forma de transformação social. Então, os nossos alunos são escolhidos através da renda. A renda mais baixa entra, e a gente tem uma perspectiva de privilegiar as classes mais vulneráveis da sociedade. Então, o cara que é negro tem a mesma renda de um cara que é branco, a gente vai dar a prioridade da vaga para o negro. Isso é uma decisão interna nossa do estatuto de ter essa prioridade. É claro que se o branco for mais pobre que o negro, vai entrar o branco. A mensalidade que é cobrada é de R$10, e esse dinheiro ele é usado especificamente para fazer gerar o curso. Então a gente tem despesas como camisetas, eventualmente impressão, xerox para as atividades de apostila e etc., confraternizações, enfim, uma série de pequenos custos que a gente consegue bancar a partir desses R$10. É importante frisar que o resgate não tem patrocínio, não recebe apoio de nenhuma instituição, seja ela privada, seja ela pública, se mantém exatamente com esses R$10. Os professores, os coordenadores são todos voluntários, então a gente não recebe nem um vale pastel lá para comer, vale transporte, nada, a gente paga para estar lá porque a gente acredita que esse é um espaço transformador, né? A gente organizando os professores, organizando os alunos, a gente consegue desorganizar.
e desorganizar um pouco desse sistema. Então, nessa perspectiva, a gente acredita no trabalho voluntário, para mudar um pouco essa sociedade. Né? Que muitas vezes, não sei se vocês compartilham dessa impressão, porque a gente vivencia muitos momentos de discriminação e preconceito e injustiças sociais. Né? E sempre me deu muita sensação de impotência, assim, puxa, eu tô vendo o cara que é negro tomar um atraque aqui na minha frente, eu que sou branco, não, os caras me dão boa tarde, bom dia, boa noite, o policial militar, tô vendo o cara que é pobre não poder fazer a universidade, e tu não poder fazer nada, tu saber que tu não vai transformar, né? Isso gera uma sensação de impotência muito grande. E a grande magia do resgate que faz com que, bom, eu tô há 4 anos, a gente tem professores de 6 anos dentro do curso, professores que estão fazendo doutorado, e eles não conseguem sair, eu acho que a grande magia que prende é essa sensação de transformação social. Quando a gente vê, por exemplo, o caso de um aluno nosso, a Lomba do Pinheiro é um dos maiores bairros da cidade, em um bairro periférico. Né? A gente tinha pouquíssimos inscritos todos os anos, 1, 2, 3. A gente tem um aluno chamado Caleu, que era da Lomba do Pinheiro. Bom, o Caleu passou no vestibular para biomedicina, fez uma faixa, botou lá na frente da casa dele na Lomba do Pinheiro, Caleu, bicho, URGS, biomedicina. No ano seguinte, a gente teve 15 inscritos da Lomba do Pinheiro. Ora, essa já um grande impacto na sociedade. Né? Quando a Lomba do Pinheiro começa a ver que é possível entrar na universidade, que se propõe a ser pública, mas na verdade não é pública, a gente sabe que a universidade ela é pensada dos ricos para os ricos, né, e não para a classe trabalhadora. Um exemplo disso são os cursos, que a maior parte não tem curso noturno. Ora, se tu tem que trabalhar de manhã e de tarde, como é que tu vai fazer cadeira nesse mesmo horário? Né? Não vai ser com uma bolsa de R$400 que a URGS oferece para trabalho de 20 horas que tu vai sustentar uma casa. Então, a universidade não é pensada para a classe trabalhadora, mas quando a classe trabalhadora começa a entrar na URGS e tensionar isso, bom, aí a gente já tem uma mudança importante. E uma coisa que, só fazendo um parênteses, que até me deixa também bastante indignado, é quando a gente passa na frente de colégios particulares, tipo um Rosário, um Anchieta da vida, um Santa Inês, e diz ali, 80% de aprovados na URGS. Pô, mas será que o cara que pagou, sei lá, R$1.000 num Rosário por mês não tem condições de pagar uma PUC por mês? Né? Fica até uma contradição, tu vê os caras que são formados no colégio particular fazerem uma faculdade que deveria ser pública e popular. Porque atualmente, na verdade, né, desde que surgiu, a URGS ela é pública, mas não é popular. Não é. Isso é um aspecto interessante de discussão, né, porque, bom, a gente tem todas as áreas de serviço que o Estado oferece que são sucateadas, bom, a elite não usa. Então, saúde não, temos Unimed, plano de saúde, o pessoal vai no privado. A escola, ensino fundamental, ensino médio, não, vamos estar no Rosário, vamos estar no Champanhar, o João Paulo, enfim, estão nos colégios. Agora, todos os serviços públicos de qualidade que o Estado oferece, bom, daí a elite está lá presente. Tá? Então, a universidade, que é um exemplo disso, ela é ocupada maciçamente pelo pessoal que poderia muito bem pagar uma PUC. Agora, eu não tenho problema em relação a isso. Eu acho que, enquanto universidade pública, ela tem que ser representada por todos os setores. O cara que tem muita grana tem que estar dentro da URGS. O que me indigna é que o cara que está dentro da URGS, tem muita grana e está dentro da URGS, ele ocupa as vagas desse pessoal da periferia que não pode estar lá dentro. E além disso, não retribui, né? Quem financia é ontem eu estava né? Ontem eu estava conversando com o senhor Orion Cabral, ele foi secretário da Fazenda do governo Colares. E ele me falou uma coisa muito interessante, que eu fiquei até, e tem sentido, que, por exemplo, o cara que é rico, que tem dinheiro, ele paga imposto e diz que está pagando demais e que não tem retorno do serviço, né? Aí ele é obrigado, sei lá, a pagar um plano de saúde para ter um hospital particular, um convênio, é obrigado a pagar uma faculdade particular, um colégio particular, porque o colégio público não é bom, teoricamente, enfim. Só que a lógica deveria ser a seguinte, o cara que é rico, ele tinha que pagar mais e se dá por satisfeito de pagar mais. Porque se ele tem como pagar mais, por que ele não paga mais e não deixa o público para quem precisa realmente, né? O cara que não tem essa condição de... não dá o retorno quando se forma na URGS também, né? Também não dá o retorno, exatamente. E a gente tem o pessoal que vai se formar lá como engenheiro, não vai ir numa escola de periferia fazer uma palestra. Não, já sai e vai direto. O pessoal agora do Ciências Sem Fronteiras, todos antipetistas, com aquele discurso de Petralhas, mas para ganhar bolsa de €1.000 por mês lá, viva Dilma, né? Aí tudo bem. E a questão dos mais médicos também, que foi uma grande polêmica, com os alunos das faculdades de medicina rigorosamente contra. É uma tragédia. Qual é a justificativa? Temos vagas para médicos, mas a gente não quer ocupar, porque é muito longe, mas a gente também não quer que os cubanos ocupem. Então o que a gente está querendo, né? Eu me lembro de uma campanha do CREMERS, acho que é do CREMERS Sindicato Médico, que era uma coisa assim assustadora,
até onde a gente consegue botar os nossos problemas na frente dos problemas sociais, né? Que dizia o seguinte: pior do que não ter um leito para receber um paciente é ter que dizer isso a ele. Quer dizer, o grande problema do cara é ele falar, quer dizer, ele é o cara que está sofrendo porque não tem leito. Agora, o cara que está com câncer, que precisa ter uma internação, isso tá em segundo plano. Ele tem que ter pena do médico, né? Que vai dizer que... Coitado do médico. Afinal de contas, né? Bom, ele vai ter que falar, vai ser uma situação constrangedora. Ele provavelmente não recebe formação para isso, né? E isso também a gente tem essas encaixes com a educação popular. Em Cuba, a faculdade de medicina, ela é prioristicamente humanista. Então, tu entra no saguão, tem um piano para os alunos passarem, se eles quiserem tocar, eles tocam, eles sentam e tocam. Eles têm aula de pintura. Os caras têm aula de literatura, e tu pensa, mas o que isso vai se tornar um médico? O médico é um ser humano, ele trata com um ser humano. Tu tem que estar preparado para isso. Ou ser um bom ouvinte, entender os problemas. A medicina, e acho que os colegas historiadores vão concordar comigo, ela bebe muito da história também. O que é fazer medicina se não historiar? Fazer um diagnóstico. Tua mãe tem diabetes. Saber a história da família e do próprio paciente. Né? Exatamente, é um trabalho de historiador que ele faz ali. Se tu não tem uma preparação humanista, o que adianta tu saber que tal e tal sintoma é tal doença? Tem saber a evolução da doença também, né? Exato. Muitas vezes aqui no Brasil os médicos são adestrados só para receitar remédio, né? Que já é uma coisa da indústria farmacêutica, penetrando aí nesses meandros. E inclusive, só retornando à questão de Cuba, eu conheço gente que foi muito melhor atendida por médico, não desqualificando os médicos brasileiros, não. Nós temos médicos muito bons, mas tem relatos que me chegaram, né, de pessoas que foram atendidas por um médico cubano e que se sentiram muito melhor no atendimento do que quando eram atendidas por médicos porto-alegrenses. E há também a contradição, né? Muita gente se ofendeu, né, porque o médico cubano queria saber muito detalhe da sua vida. Não, mas daí entra a questão que o Fábio acabou de falar. A gente está acostumado com consultas de 5 minutos. Doutor, eu tô com uma dor de cabeça, virose, toma esse remédio aqui. Tu chega com o médico cubano, não, mas como é que é a tua família? Tu toma água a água da torneira, como é que é? Faz 20 minutos a consulta, o pessoal fica surpreso, né? Será que é possível fazer essa prática de medicina? Você estava falando que tem muita gente que prefere o atendimento dos médicos cubanos. Saiu uma pesquisa agora, cerca de 80% a medicina... Dos pacientes? Isso, a medicina está ficando uma coisa tão industrial que eu ia dizer cliente, né? Mas os pacientes preferiam o atendimento dos médicos cubanos, cerca de 80%. Ora, isso é um número significativo. Está na hora de repensar um pouco das práticas de medicina. É só receitar remédio, então? Ser médico? Só dizer que tudo é virose, fazer exame? Acho que temos que tratar o ser humano. Os médicos cubanos praticam uma espécie de educação popular também? Eu acho que eles recebem uma educação popular e por isso eles praticam uma medicina popular, né? O trabalho de medicina preventiva, isso é fundamental, né? É um país tão pobre como Cuba, em função de N motivos, e um deles é o bloqueio, e ter taxas baixíssimas de doença, não ter filas em hospital, porque o trabalho é feito anteriormente, né? Antes do cara ter que ir procurar um médico porque está com um problema, já há uma ação do Estado no sentido de, bom, temos que mudar a tua alimentação, porque senão tu vai desenvolver um problema cardíaco lá na frente. Então, esse trabalho preventivo é fundamental, né? E isso tem tudo a ver com a educação popular. Eu diria que os médicos cubanos são excelentes educadores populares. E lembrando que a educação é uma coisa transversal. Ela não passa pelos conteúdos, digamos assim, história, geografia, sociologia, ela passa por toda uma questão humanística, ambiental até, como a gente estava comentando há pouco tempo sobre a biologia, né? Claro, a educação popular é tudo, né? O que a gente está fazendo aqui, educação popular, quando a gente anda na rua, aquilo é educação, todos os espaços são de educação. A educação, ela não é uma caixinha que a gente fecha, bota lá, escreve em cima escola, bom, a educação se limita a esse espaço. Isso não é educação, essa é uma visão tecnicista de educação que eu acho que nós como historiadores, como futuros professores ou já professores, a gente tem que combater, né? O trato com o ser humano, isso é fundamental. É como o Paulo Freire fala, né? Não se trata de ensinar para o aluno que Ivo viu a uva, ele falando sobre a alfabetização. Não, mas quem colheu a uva? Essa uva é vendida para quem? Quem é que fica com lucro? Isso a gente tem que ensinar, os processos sociais. E isso está em toda a sociedade, em todos os aspectos. Bom, tu falou em a relação que tem educação popular com revolução, né? Pô, lá na Nicarágua teve uma experiência revolucionária, né? E a educação popular foi implementada, né? O próprio Paulo Freire foi lá e ensinou os professores lá. E também em Cuba, tu comentou bastante, teve uma revolução também socialista.
E aqui no Brasil nós estamos com um governo contra-revolucionário. Então eu quero que tu faça uma comparação entre a educação popular cubana e a educação popular aqui, em termos de dificuldades que vocês enfrentam aqui e facilidades que lá em Cuba existem. Bom, eu não acredito que a gente tenha um governo contra-revolucionário, porque a gente não tem condição de revolução nenhuma no Brasil atualmente. Então, eu acho que contra-revolucionário seria se estivesse brecando algum movimento que a gente pode enxergar lá com a primeira eleição do Lula, segundo momento progressista. É claro que é um governo que tem muitos problemas, mas eu não colocaria como contra-revolucionário. Mas tu concorda que não é revolucionário, pelo menos? Sem dúvida nenhuma, não é Então revolucionário. entramos no consenso. Por mais que eu tenha escutado bastante que a gente vive uma ditadura comunista, eu acho que não tá. Daí é paranoia também, né? Da direita. O financiamento de Maribel, Porto, é claramente um indicativo que a gente... E esses médicos que vocês estavam falando aí, que são médicos cubanos, são guerrilheiros, né? Eles vieram para dar treinamento, para implementar. Fizeram para fazer uma senzala soviética aqui no... Mas, bom, a comparação, ela é totalmente desigual para o Brasil, né? Comparar os aspectos da educação popular em Cuba e a educação popular brasileira, em que pese o Brasil ser um dos grandes polos de teoria da educação popular, que a gente tem caras fantásticos como Alexandre Nascimento, o próprio Paulo Freire, o Frei Beto, são grandes expoentes da educação popular. A gente aqui às vezes acaba ficando muito mais na teoria no Brasil do que na prática. A prática da educação popular no Brasil hoje ela está muito mais limitada a instituições isoladas, especialmente cursinhos populares. Aqui em Porto Alegre a gente tem cerca de 10 a 13 cursinhos populares, o Rio de Janeiro já está um pouco mais desenvolvido também. Inclusive o primeiro cursinho popular surge lá, que é o cursinho popular para negros e carentes. Então são instituições isoladas praticando educação popular. A educação popular em Cuba ela é feita na escola, desde o primário. A criança com 5 anos ela já tem uma educação libertária, e tu tem uma formação do povo crítico, assim. Em Cuba eu andava em Havana, parava para conversar com os cubanos e os caras sabiam me falar sobre a eleição dos Estados Unidos, coisas que eu não sabia. E eu não sabia. E dizem que Cuba é fechado para informação. Não, não é. As pessoas sabem tudo o que está acontecendo no mundo e sabem se posicionar, eles simplesmente não compram o que é divulgado. Pelo próprio jornal oficial de Cuba, que é o Grama, não existe, o que o Grama falou é lei, é verdade, não, é questionado. As pessoas são educadas para isso, para fazer esse questionamento, né? Então, acho que a educação popular em Cuba ela é muito mais prática, eles aprendem muito com os teóricos brasileiros, mas eles colocam em prática. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola primária em Cuba, e foi uma das experiências... Foi fascinante, ao mesmo tempo que eu ficava muito alegre, muito feliz por estar vendo aquilo acontecendo, né, uma coisa que a gente anseia enquanto professora, ao mesmo tempo sabendo que eu ia voltar um mês para Porto Alegre e ia me deparar com escolas no ensino público terríveis, também fiquei um pouco deprimido. Mas uma escola com 53 alunos que contava com cerca de 47 professores. É praticamente um atendimento especializado para cada criança. E esses caras com alunos com dificuldades, com deficiências, né? Então a gente tem um aluno que é cego, um aluno que é surdo, e esse cara com acompanhamento. Eu vi, ninguém me contou, um menino de 10 anos cego jogando xadrez contra um outro menino que não tinha nenhum tipo de dificuldade visual. E o menino cego ganhava a partida. É uma coisa extraordinária. Então, como se trabalha com a criança não adianta tu pegar um moleque de 18 anos e falar, não, agora a gente vai te ensinar o que é educação popular. Esse cara passou dos 5 anos de idade, quando ele entra na escola básica, até os 17, quando ele vai se formar no ensino médio, recebendo uma educação que é totalmente para te moldar, para te deformar para um sistema. Não vai ser com 1 ano, 2 anos, não, agora a gente vai te iluminar que a gente está resolvendo o problema, né? A educação popular, ela tem que sair da escola, ela tem que estar lá, e tem que ser uma ação do Estado, não professores individualmente, de forma isolada, fazendo esse trabalho. Tu falou uma coisa muito interessante sobre o... Muito obrigado, Fábio. De nada, Fábio. Mas tu falou sobre a questão do Grama, né, do jornal oficial de Cuba. É a mesma coisa que, por exemplo, fazendo uma comparação meio tosca, mas achar que tudo que tá na 0 hora é o que a gente acredita, né? Ou que tudo tá na Carta Capital. Ou que tudo que a gente tá na Carta Capital é o que a gente tem que acreditar e que é só isso que todo mundo pensa, né? Como se a gente não tivesse a capacidade de criticar também as notícias que são jogadas pra gente. E nós vivemos uma Mas como pode ser? Se lá é uma ditadura, como é que é possível isso? Como? Se lá é uma ditadura, como é possível isso? Não, é difícil, né? É uma ditadura sanguinária, o que eu vi de paredão. É como tu desdenhar as pessoas pela capacidade. Tipo, os cubanos não podem pensar porque lá tem uma ditadura que impõe a eles o que eles devem pensar. Como se não...
eu conversei com muitos cubanos no período que eu fiquei lá, e muitos deles com muitas críticas ao governo, né? E falando abertamente, sem problema nenhum, eu acho que tem tais e tais problemas, tal e tal situação, não era assim, meu Deus, eu vou ser preso se eu falar mal dos Fidel, não, que isso, dos Castro. Então, existia... Mas ele não falava escondido, assim, discretamente. Eles não precisavam sair gritando isso também, especialmente porque eu estava conversando num bar com os caras. Mas essas são diferenças importantes, né? A gente vive aqui, teoricamente, numa democracia onde se é assegurado o direito de expressão. Quantas pessoas, será você, ouvinte, que está em casa, quantas pessoas estão ouvindo esse programa? Quantas pessoas têm acesso, de fato, a uma mídia alternativa? Quer dizer, então, qualquer um pode fazer um jornal aqui. Ótimo, vamos competir com a Zero Hora e o Correio do Povo. Será que a gente tem realmente uma liberdade de expressão que se assegura que cada classe social vai conseguir falar? Vocês já leram algum jornalzinho de periferia? Não chega até mim, eu moro no Partenon. Eu conheço um jornal de periferia, na verdade de toda a cidade, mas é um jornal um pouco marginal, assim, que é de fácil acesso, que é o Boca de Rua. Boca de Rua. Que é um dos melhores jornais de Porto Alegre. E que mesmo assim tem uma tiragem mínima e sai uma edição por mês. A Zero Hora tá todos os dias. Mídia, ótimo, né? Agora com a internet. Será que a gente consegue competir com RBS, com Globo, com SBT, no sentido do alcance das pessoas? Isso é, então, a liberdade de expressão? É assegurar que a gente tem um monopólio onde 7 famílias no Brasil controlam a maior parte dos meios de comunicação? Será que a plutocracia combina com liberdade de expressão? Não tem nada a ver, né? Porque se é uma plutocracia, né? Não. Aí é a democracia. Democracia não, é do governo do dinheiro. Quanto mais dinheiro tu tem, mais do governo. Que é o que a gente vê hoje no Brasil, praticamente. Pegar o exemplo do Sarney, que a afilhada do Maranhão da Globo é dele. É o cara que se elege... O Collor no Alagoas. A força que traz ter um meio de comunicação. A gente tem o exemplo da Zero Hora, da RBS, o grupo RBS, que caiu na Operação Zelote, agora com sonegação fiscal altíssima. Isso não é veiculado nunca. Eu não li uma linha disso nos meios de comunicação, que é o que atinge a maioria da população, né? Não é falado disso. Então, como a mídia tem muito poder para criar a realidade, né? O que a gente é a ideologia da mídia mesmo. E mesmo porque o computador, a internet, ela é muito solta, assim, ela é muito livre. Tu escolhe o teu conteúdo, né? Quando tu liga a televisão, não é tu que escolhe. É a televisão que vai lá e bota o reportagem no jornal. Mas mesmo essa escolha da internet, ela é direcionada, né? A gente não pode achar que... Porque a gente escolhe dentro das opções, né? Sim, mas ela é mais livre que a televisão, por exemplo. Sem dúvida ela é mais livre, mas eu acho que a gente tem a internet tem um potencial de democratização de conteúdo enorme, isso é indiscutível. O que tu fala é perfeito, a gente pode escolher, mas a nossa escolha, ela parte sempre do que a gente conhece, que a gente já sabe que existe. Isso que eu ia dizer, por exemplo, as pessoas que estão acostumadas a ver novelas, a ver seriados na televisão, elas vão compartilhar ou vão ver conteúdos relacionados àquilo que elas estão acostumadas, né? Não necessariamente é um conteúdo, assim, revolucionário ou crítico a uma novela, ou enfim. Sem dúvida. O perigo também, eventualmente, da internet, da gente acabar ficando numa bolha, né? É verdade. Mundo virtual ao extremo. Até porque a gente só adiciona quem pensa igual a gente, né? Exatamente. Então, os nossos amigos, pessoas que têm afinidades ideológicas, visão de mundo, a gente só compartilha isso. Aí tu sai na rua, tem racista, cara, achei que não existisse mais isso, porque na minha linha do tempo só tem cara contra o racismo. Como assim existe isso ainda? Lê uma notícia, neonazistas em Paraná. Cara, existe isso ainda? Esses dias eu vi uma notícia, não sei se é verdadeira ou não, que neonazistas bolivianos... Ou da Colômbia. Colombianos apanharam por neonazistas lá na Alemanha, né? Para ver a contradição. É extraordinário, né? Esses momentos de crise, eles ressuscitam principalmente, né, nos momentos de crise. Né? Mas vamos aprofundar um pouco essa questão da tua experiência pessoal lá em Cuba. Minha curiosidade é a seguinte: quais são as críticas que eles faziam ao governo cubano? Especialmente em relação ao consumo, né? Existe uma dificuldade muito grande em alguns itens, especialmente questões de higiene pessoal. Então, claro, eles têm sabonete, tem papel higiênico, mas eles não têm sabonete com um cheirinho de lavanda, por exemplo. Às vezes eles querem ter uma camiseta de marca e não é possível porque não é oferecido no mercado. Existe uma restrição de consumo muito grande, essa é a principal crítica que é feita, né? E o governo cubano se defende sempre colocando em questão o bloqueio que é feito pelos Estados Unidos, que está em vias de cair, como isso prejudica a chegada de mercadorias. Não pode vir nenhuma mercadoria dos Estados Unidos para Cuba, e qualquer parceiro econômico dos Estados Unidos não pode ter negociações econômicas com Cuba, porque senão vai sofrer sanções, e isso evidentemente se reflete
no consumo, na oferta de produtos, né? Essa é uma das principais críticas, e a segunda é em relação à burocracia. Mesmo sendo um país muito pequeno, como eles têm a economia dirigida, né, pelo plano estatal, para te montar uma barbearia, para te abrir um paladar, que é como eles chamam, um restaurante de esquina, bom, aí tu passa por todo um processo de burocracia, de fazer solicitação para a província, para o governo, entende? Então, toda essa questão da burocracia é uma crítica bastante constante lá. Mas em relação aos serviços oferecidos pelo Estado, só vai ver elogios. Todos eles, desde o cara mais crítico ao próprio regime, eu vi poucas pessoas contra o regime socialista, vi muitas pessoas contra o governo, né, fazendo críticas ao governo. Mas mesmo aquele cara que era o mais crítico, ele diz, não, educação, saúde e esporte em Cuba é extraordinário, eu não mudaria nada. Então, ao mesmo tempo que o Estado oferece muitos serviços, ele acaba atravancando alguns processos econômicos que para a população é importante. Isso vai desde a oferta do produto até a abertura de pequenos negócios. E como Cuba é um país muito visitado, a indústria do turismo é muito importante. E, eventualmente, isso pode gerar algum desequilíbrio, né? O cara que vai trabalhar com turista vai ganhar uma gorjeta, vai ganhar alguma coisa em dólar, em euro. Bom, isso vale muito mais do que um peso cubano que o trabalhador comum recebe, né? Então, existe todo um cuidado do governo, que também gera essa insatisfação, de não ter esses desequilíbrios. Então, o pessoal que vai estar em Havana, que vai estar no litoral de Cuba, ganhar muito mais dinheiro que o pessoal do interior. Tu não acha que essa primeira crítica aí citada como uma vontade de ser consumista, não seja um pouco de responsabilidade desse fluxo de turistas, lá, uma troca cultural aí entre capitalistas e socialistas aí, que tu acha disso? Sem dúvida, não dá para esquecer que Cuba está nas barbas dos Estados Unidos, né? E se recebe muito bombardeio midiático de consumo. Isso sem dúvida alguma. As novelas brasileiras são um sucesso absoluto em Cuba. Eu chegava lá, o pessoal queria saber como é que terminava a novela, o que ia acontecer. Se eu conhecia os atores ou não, então o consumo tá muito relacionado a isso, sem dúvida. Agora, uma coisa que é interessante nesse processo todo cubano é que as pessoas mais velhas que passaram em algum momento pelo período do Fulgêncio Batista, eles não têm essa crítica. Essa crítica de consumo, ela vem das populações mais jovens de Cuba, porque esses caras já nasceram com uma sociedade que te oferece uma saúde de primeiro mundo, uma educação de primeiro mundo, te oferece de fato uma possibilidade de fazer o curso que tu quiser. Tu quer ser médico, tu vai ser médico. Tu quer ser engenheiro, tu vai ser engenheiro. Esses caras já têm essas conquistas asseguradas. Agora eles querem mais, eles querem avançar. A população mais velha, que viveu em Cuba com subnutrição beirando a taxa de 60% das crianças do interior de Cuba, que não tinham um posto médico para ser atendidos, que não tinham educação. Bom, para esses caras a crítica ao consumo ela é descabida, já que a questão da dignidade humana está assegurada. Para isso é o mais importante para eles. E Fábio, como é que a gente encontra e aonde o Resgate Popular? O Resgate Popular está nas mídias, né? A gente tem o nosso site, é www.resgatepopular.com.br. Lá o pessoal pode encontrar um pouco a história do curso, os nossos projetos. Até gostaria, se vocês me permitirem, falar um pouco sobre os projetos que a gente tem tocado. Tá dentro do nosso conteúdo aí, que é educação popular. Ótimo. E, enfim, conteúdos que os professores dão em sala de aula, tudo isso pode encontrar no site. Também no Facebook, Resgate Popular, pode nos encontrar lá. A gente divulga sempre seleção para novos professores, seleção de alunos. A gente faz eventualmente campanhas de doação de livros, auxílio para outras campanhas também de outras instituições populares, outras ONGs. Então tá lá no Facebook, o pessoal quiser adicionar, vai ser muito bem-vindo para ampliar então o nosso espaço de impacto na sociedade, apesar de parecer uma coisa boba, né, a gente sabe que não é. Então pode falar dos eventos, Então, Faz uma palestra aí sobre Resgate Popular aí para nós. Vender o peixe do Resgate Popular. Não, bom, o Resgate Popular, ele agora entrou numa parceria, né, tudo que a gente está falando é muito, muito relacionado. Questão da imigração dos haitianos, por exemplo, que a gente sabe que estão numa situação muito complicada em Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul é um dos principais estados a receber os haitianos, e esses caras vêm para cá, eles falam ou francês ou crioulo, que não é exatamente um dialeto, é uma língua mesmo, muito parecida com o francês, mas com algumas variações. E esses caras têm uma dificuldade enorme de comunicação, de conhecer as leis trabalhistas, sofrem muito assédio moral no trabalho por não saberem o que é direito e o que não é. A gente tem caso de um haitiano conversar com a gente nos dizendo que esse cara tinha sido revistado na saída do trabalho. Isso é totalmente constitucional, isso é assédio moral. Mas ele não sabia, não podia reivindicar, ele acabou deixando ser revistado.
E dentro disso, uma das grandes reivindicações dos haitianos era justamente aprender a língua, né? A primeira coisa para te inserir numa sociedade é tu falar a língua da sociedade. Então, muitos haitianos que estavam sindicalizados no STIC, o sindicato da indústria da construção civil, dos trabalhadores da construção civil, eles procuram o sindicato e dizem, não, a gente precisa de um curso de português. O sindicato, então, a partir dessa demanda, vai procurar uma série de cursinhos populares em Porto Alegre, pedindo o auxílio para montar esse curso de português. E como essa é uma atividade bastante nova no universo da educação popular, o ensino de português para estrangeiros, nenhuma instituição achou que teria braço, que teria perna para conseguir tocar com qualidade esse projeto. E o Resgate tem, acho que uma das maiores qualidades dele é, como é que a gente pode colocar isso? Talvez a grande confiança em si mesmo. Nós somos o melhor cursinho do mundo. Se a gente tem uma pauta tão importante... É orgulho próprio. Pode ser... Eu ia dizer megalomania, mas talvez nosso presidente não fosse gostar muito. Amor próprio. Mas é amor próprio. Nós somos os melhores no que a gente faz. Autoconfiança. Autoconfiança. Confio no taco de vocês. Sem dúvida. E se tem uma pauta que é tão importante quanto o ensino de português, porque, bom, se a gente consegue identificar uma parcela de população que está sofrendo muito em Porto Alegre, são os haitianos. Inúmeros casos no Rio Grande do Sul, o cara ser discriminado. Agora, recentemente, no interior, tocaram fogo no haitiano, num senegalês. Né? Então, a gente aceitou o desafio, aceitou o convite feito pelo sindicato e montamos um curso de português para haitianos e senegaleses. E a ideia agora é aumentar cada vez mais a atuação. A gente está com cerca de 30 alunos ensinando português há cerca de 4 meses. As aulas totalmente gratuitas, tanto para os haitianos quanto o sindicato não nos paga nada. A gente trabalha no amor e na vontade de transformação social mesmo. A gente já conta com 2 turmas, vamos criar mais um nível básico e um nível avançado. E a ideia é tentar conectar, além de dar essas aulas de português, fazer uma coisa mais ampla. Não sei se os colegas na mesa aqui conhecem o projeto Territórios Negros da Prefeitura em parceria com a Carris. Conheço. Para o ouvinte que está em casa, Territórios Negros é um projeto que leva, então, é um educacional, que leva as pessoas a marcos importantes da cidade que tenham a ver com a identidade negra. Então, se leva no mercado público, se explica um pouco sobre a questão da santidade, por que esse é um espaço importante para a espiritualidade das religiões de matriz afro-brasileira em Porto Alegre, se leva na Igreja das Dores, se leva na Praça do Tambor, na Redenção, vai se contando um pouco da história negra e dessa história que é uma história marcada pela escravidão também em Porto Alegre. É importante que se diga, a gente teve escravos aqui, muitos, né? Às vezes se acha que, não, Rio Grande do Sul não teve escravidão. Não, teve muito, e é importante que isso seja lembrado. E como a nossa proposta não é simplesmente ensinar o português para os haitianos, a gente viu aí uma possibilidade grande de integrar esses caras de fato na sociedade. Então a gente fez a parceria com Territórios Negros e levou esses caras por Porto Alegre para mostrar o seguinte, ó, pessoal, no Haiti lá vocês têm um passado de escravidão, onde a escravidão era muito importante, que vieram para os povos da África, que foram para lá, especialmente da costa africana. Aqui em Porto Alegre nós também tivemos. A partir desse momento, os caras ficaram impressionados e começaram a se identificar muito com a cidade, e muitos que queriam ir embora já não, peraí, eu vou dar uma chance para Porto Alegre. Passou a se sentir acolhido pela cidade. Então a proposta não é ser um simples curso de português, não, é praticar a educação popular no ensino da língua. Essa é a nossa proposta. Inclusive, a história do Haiti, ela foi a primeira revolução popular anti-escravista da América Latina, o Haiti. Os trabalhadores negros tomaram o poder, né? Tomaram o Estado. Só depois dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ficou independente no final do século XVIII, o Haiti foi a segunda independência da América Latina e até serviu de receio dos senhores de escravos, né? Que se repetisse a façanha do Haiti. E muito semelhante ao que aconteceu em Cuba, nos anos 60, aconteceu a mesma coisa com o Haiti no século XIX. O Haiti foi boicotado, foi criado uma espécie de cordão sanitário, assim, uma cortina de ferro contra o Haiti, e as mesmas sanções que Cuba sofre até hoje, o Haiti sofreu lá no século XIX. E assim como Cuba apoiou guerrilhas e tentativas revolucionárias em toda a América Latina, também o Haiti apoiou a revolução de Simão Bolívar aqui, até financeiramente, né, em soldados e armamento. Os haitianos, eles contam sobre essa história deles, eles têm essa autoestima aí, eles trabalham isso, não, com vocês? Isso que eu queria citar, né? É muito importante vocês estarem trazendo isso. 1791, a Revolução Haitiana, a primeira revolução popular, uma revolução anti-escravista, onde os caras que eram escravos tomaram o poder, expulsaram o invasor europeu. Dá para dizer que é mais efetiva e mais importante para a nossa história do que a Comuna de Paris.
É verdade. Sem dúvida nenhuma. E a gente estuda exaustivamente a Comuna de Paris, mas a Revolução Haitiana a gente sabe sempre em passando. Como a nossa educação ela é eurocêntrica ao extremo, né? Como a gente tem que cuidar na educação popular e evitar um pouco isso. Por exemplo, 11 de setembro, tudo bem falar sobre 11 de setembro dos Estados Unidos, foram muitas vidas perdidas, é uma coisa a se lamentar, foi um ato lamentável na história. Agora, o 11 de setembro da América do Sul é o chileno, esse a gente tem que se lembrar. Esse a gente precisa falar, o que aconteceu de um governo socialista democraticamente eleito sofrer um atentado dos Estados Unidos, isso a gente tem que lembrar. Mas voltando sobre a questão dos haitianos, isso é fundamental. Porque para que eles percebam que se tem muito uma visão, né, que o haitiano veio aqui para pegar o emprego do brasileiro, o cara mais pobre. É um discurso absurdo, né? Os caras que falam isso são os defensores da meritocracia, para começar, que são contra as cotas, que tudo tem que ser baseado no mérito. Pô, esse cara tá com medo de perder o emprego para um haitiano que mal sabe falar português, mas cadê o mérito desse querido, né? É uma coisa que esse próprio mentalidade empresarial, meritocrática, não se explica, né? Por exemplo, nessas palestras de como é que é? Autoajuda, motivação, motivacionais, essas palestras motivacionais promovidas pelas empresas, eu falo isso porque eu já participei de várias, trabalhar na iniciativa privada, né, durante algum tempo. Palestras motivacionais. Não, ainda não tive essa oportunidade. Eles sempre falam que tu tem que planejar tua vida, não sei o quê. Mas por que ninguém fala em planejamento da economia? Né? Tem que planejar tua vida, mas a economia planificada ninguém fala. Individual, né? Não da sociedade. Aí é que tá a grande contradição. Sem dúvida. Mas você acaba vitimizando muito o haitiano, né? Mesmo o pessoal que quer ajudar, que tem boa vontade, pobrezinho do haitiano, não enxerga esse cara como, ele tem muito para nos ensinar. E esse exemplo da Revolução Haitiana é só um. Eles têm uma cultura muito rica, eles têm muitas coisas para oferecer para o Brasil. Então não se trata aqui de um projeto do resgate assistencialista, né? E acho que a gente não tem que enxergar esses caras como pobres coitados, que a gente tem o dever de dar a mão e ajudar, não. A gente tem o dever de oportunizar formas com que esses caras consigam sair dessa situação de vulnerabilidade social. E esses caras têm muita coisa para ensinar, tem muita coisa para enriquecer Porto Alegre, para enriquecer o Rio Grande do Sul e para enriquecer o Brasil, né? Então, trabalhar a questão da Revolução Haitiana, esse passado afetivo deles é fundamental para que eles recuperem um pouco da autoestima. Boa parte dos haitianos vieram para cá enganados, né? Foram enganados no próprio Haiti, se vendeu a ideia que eles iriam para o Brasil, receber um salário de 4, 5 mil reais, e depois de 6 meses poderiam trazer toda a família. O que aconteceu foi que se pegou esses caras, se abandonou no Acre, os coiotes abandonaram eles no Acre sem documentação legal, sem trabalho, sem absolutamente nada. Então esses caras já estão aqui numa situação emotiva, emocional, muito, muito periclitante, né? Eventualmente está morando numa casa com outros 10 haitianos e ele não conhecia nenhum, conheceu aqui em Porto Alegre. Então trabalhar essa autoestima do cara, trabalhar a afetividade dele são coisas muito importantes pra gente. E como é que a Pátria Educadora trabalha essa questão haitiana aí no Brasil? A Pátria Educadora ela tem trabalhado de algumas formas com os haitianos, né? Os haitianos muitos estão fazendo EJA, porque é um processo muito burocrático, isso para qualquer nação, tu fazer a validação do teu diploma, seja ele ensino fundamental, ensino médio ou mesmo ensino superior. Processo que pode demorar até 2 anos e no final não ser validado. Então muitos acabam, mesmo que já tenham ensino médio, optando por fazer o EJA para tirar o diploma de ensino médio aqui no Brasil. Existem algumas ações dentro da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul de fazer uma sensibilização com escolas que estão recebendo haitianos, que a gama desses caras que estão vindo para cá é muito, muito variada. A gente tem o cara que tem desde o ensino superior ao cara que é analfabeto. Então se busca, e o resgate está se propondo a ajudar a URGS nesse sentido. A URGS tem uma área específica para trabalhar com imigrantes e refugiados, que é vinculada ao SAJU, né, de ordem jurídica da URGS, a criar uma rede de conexão. Então um dos projetos é a gente mapear quais são as principais escolas que esses caras estão indo e marcar formações com os professores, né? Porque não adianta tu jogar o cara numa sala de aula e o professor não está preparado para receber. A gente sabe que um cara que vem de um outro país, com uma outra cultura, ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Então a gente está com o objetivo aí de sensibilizar e capacitar os professores ao trabalho com os haitianos. Acho que a Pátria Educadora está um pouco nesse sentido. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os sarás que vocês realizam, como é que são os temas, se vocês escolhem, como é que é o público. Só deixar bem claro, esses saraus são educação popular? É saraus ou sarais? Sarais. Bom, eu queria só fazer uma distinção, né? O sarau que é organizado, que são os debates, né, da esquerda na América Latina, eles não estão associados ao resgate.
Na verdade, é um pessoal que é do resgate, que se mobilizou para fazer isso, que a gente vê que muitas vezes as nossas discussões, e o que a gente está fazendo aqui, claro, passando por vários temas muito rapidamente, mas que são coisas interessantes de ser debatida, que as pessoas deveriam ter espaço, acabavam ficando muito no nosso próprio núcleo. Então, o professor Bernardo Lucero Decali vai ter a ideia de organizar um primeiro debate sobre a esquerda na América Latina. A ideia era fazer, então, reuniões mensais e discutir temas. Primeiro, a gente não tinha projetos com temas fixos, e a partir de agora a gente está estabelecendo. No nosso último debate que aconteceu há 2 sábados atrás, um sábado atrás, foi sobre educação popular, justamente. Então a gente teve falas sobre educação sindical, sobre educação feminina e empoderamento, sobre a educação popular como um todo, o aspecto teórico e o aspecto prático, a educação das praças, das madres da Praça de Maio, que criam uma universidade de educação popular, a educação cubana. Então a gente fez um debate mais centrado sobre a educação. O espaço La Integración nos acolheu de forma fantástica, nos oferecendo todo o suporte para fazer esses eventos. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Zezinho e a todos os integrantes do La Integración. E a ideia é essa, fazer um sábado por mês, um grande debate, uma grande discussão sobre coisas que nos importam, para organizar também a esquerda em Porto Alegre. A gente sabe que isso é fundamental. A gente está organizado, a gente ser militante isolado, sozinho, é bom, é útil, mas quando a gente luta junto, quando a gente luta coletivo, bom, a gente tem muito mais força. Então a ideia é organizar um pouco isso. Eu vou te fazer um convite aqui. Opa. Sopetão, quero que tu repasse para teus camaradas lá desse núcleo que organiza essas palestras. Em dezembro, eu e o Freitas, a gente está organizando a nossa 4ª síncrese americanista. O que é a síncrese americanista? A síncrese americanista, na verdade, é um grande espaço, uma confluência de ideias, de pensamentos relacionados à esquerda latino-americana, ao americanismo, para tentar aprender e também ensinar, que a gente sabe, né? Excelente. É bolivariano o projeto? É bolivariano, artiguista, brisolista. Plural democrático. Mas nós queremos participar desses seminários de vocês e que vocês participem da nossa síncrese num conjunto. Essa síncrese acaba sendo, na prática, uma reunião de estudo nossa. Uma grande reunião de estudo. Com palestra, com conversa, debate, né? Ótimo, agradeço o convite, certamente vou repassar para todo em mundo, dezembro, espero vocês também no próximo debate. Não, que daí em dezembro a gente pode... Parceria confirmada, então, agora. Tá registrado, tá registrado. A pretensão é fazer uma coisa conjunta, né? A gente tem todas as síncreses gravadas, estão no YouTube, estão no nosso blog lá, a última foi aqui no La Integración, a próxima a gente sempre faz em lugares itinerantes, né? A gente fez uma em Alvorada, fez uma na Casa de Cultura, fez a última aqui, estamos tentando ver um outro lugar para fazer. Ótimo. Mas aí tu traz o pessoal, traz aí os teus alunos que tu puder. Vamos fazer um grande evento. Se a gente puder ajudar, podem contar com a gente, divulgação, mas é importante para a gente que esse tipo de ação se dissemine, né? Se faça cada vez mais, e essa ideia de fazer itinerante é fantástica. Precisa ter em Alvorada, precisa ter em Cachoeirinha. A gente acaba centralizando muitos eventos em Porto Alegre e esquece que o Rio Grande do Sul não é só aqui, né? Existe um vasto mundo entre a região metropolitana, as fronteiras do Chuí. Então tá confirmado, então, em dezembro, 4ª síncrese americanista com o pessoal do núcleo aí de estudos da educação popular de esquerda. Ótimo, excelente. E com o pessoal do resgate também, popular, né? Por que não? Mas eu quero que tu diga, Fábio, qual é o teu papel, tua função no resgate popular? Bom, eu sou professor de História no Resgate, secretário-geral, então eu estou, assim, pensando mais burocraticamente, eu trabalho com questões administrativas enquanto secretário-geral, então seleção de professores, cuidar dos e-mails do curso, tem uma série de atestados para os alunos de frequência ou não, preocupação com as chamadas, com se esses caras estão indo na aula ou não, o que está acontecendo. Mas fora dessas questões burocráticas, eu acho que não o meu papel, mas o papel de todos os colegas, além do conteúdo específico de sala de aula, a gente tem uma responsabilidade muito grande de lidar com os sonhos dos alunos, né? Uma das nossos lemas do resgate é que a gente não tem 85 alunos, que são as 2 turmas, a gente tem 85 sonhos. 85 pessoas que querem ser médicos, que querem ser engenheiros, que querem ser professores de história também, e a gente tem uma responsabilidade enorme nesse sonho. Imagina um cara que trabalha 8 horas por dia, chega às 6h30 para ter uma aula de matemática, para ter uma aula de história, o cara fica até às 10h05 cansado, muitas vezes sofre desestímulo dentro de casa, porque o pai não tem nem ensino médio, diz para ele, por que tu tá estudando, meu filho? Por
que tu está estudando, minha filha? Isso não te leva a nada, tu tem que trabalhar. Então esse cara já não tem o apoio de dentro de casa, chega cansado, então a gente tem uma responsabilidade enorme, e é meu papel, e é papel de cada militante do Resgate Popular, de levar ânimo para esses caras e não fazer eles desistirem. Porque a evasão, o cara desistir desse sonho é muito fácil. Não estou conseguindo acompanhar a matéria, estou cansado, não é para mim, a universidade não foi feita para mim, e ele desiste. E quando esse cara desiste, ele não tem mais volta. É muito difícil de recuperar um sonho. Então a gente tem esse papel fundamental, que é de deixar eles motivados e mostrar para eles que é possível, trazer os exemplos, é possível, tu vai entrar lá. Talvez não seja esse ano, talvez seja ano que vem, mas o fundamental é que tu não desista nunca do teu sonho. Eu acho que a gente tem uma função um pouco como vendedor no resgate, né? Que é vender a ideia, fazer com que esses caras comprem a ideia, que é possível sim cumprir o sonho dele, que ele vai chegar no objetivo dele. Acho que isso é o fundamental. É muito mais importante isso do que eu falar sobre Revolução Haitiana em sala de aula, por exemplo. Tu já citou alguns exemplos aqui, mas eu queria que tu reforçasse e até citasse outros exemplos, não só no Brasil, mas no mundo, de educação popular, né? E também dizer se tem como fazer um comparativo entre, por exemplo, os CIEPs do Brizola, as escolas unitárias do Gramsci com a educação popular. Sem dúvida, né? A ideia de educação integrada, isso é fundamental, o aluno viver a escola, viver a sala de aula, mas não só como espaço, né? Mas como grande lugar de sociabilidade. O primeiro momento ali que esse cara vai estar vivendo em sociedade, isso é fundamental, que o cara tenha tanto o conceito gramsciano quanto os CIEPs brizolistas, eles são fundamentais nesse sentido, né? Uma pena que se perde muito disso. Brizola, depois que sai do governo do Rio de Janeiro, existe um sucateamento brutal. Ontem eu vi uma foto de um CIEP todo abandonado, todo. A gente vê como os governos encaram as coisas como um projeto de governo, né? Foi um governo rival ao meu, então não vou dar continuidade, deixar a sucata. É terrível, não? Deveria ser um projeto de Estado. O CIEPs é uma ideia, genial, é revolucionário de fato na prática. Agora precisa de investimento, precisa de professor capacitado, professor que não tenha, como a gente tem aqui, trabalhar 40 horas em sala de aula para 30 turmas, vai ter 800 alunos no mês. Como é que tu vai fazer uma educação próxima com esse cara? Se tu conseguir lembrar o nome dele, já é uma grande façanha, né? Até que saber o que está acontecendo na casa dele, por que ele tem problema ou não. Então, o CIEP é fundamental e é totalmente a lógica da educação popular. A gente espera que a pátria educadora veja nos próprios exemplos do passado que a gente tem, mesmo que seja o PDT que tenha tido a ideia, o Brizola, enfim, que a gente sabe que teve alguma polêmica com o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que sirva como exemplo para a gente atuar, né? E a educação popular no Brasil é fundamental, é um pouco incipiente, mas eu sempre cito um exemplo desse primeiro pré-vestibular popular que surge, que é o pré-vestibular para negros e carentes, no Rio de Janeiro, fundado pelo Alexandre Nascimento, que vai ser um dos grandes teóricos, então, da educação popular, dos cursinhos populares especificamente, que esses caras vão se mobilizar, então, para dar aula para os negros de periferia no Rio de Janeiro, os caras que estão morando nas favelas, que estão morando nas comunidades. E eles vão criar praticamente o embrião do programa ProUni. A partir da organização deles, eles chegam até a PUC do Rio de Janeiro e fazem um acordo que a PUC iria destinar bolsas para os alunos. Então, antes do ProUni existir enquanto política de Estado, esses caras se mobilizando, eles conseguem sensibilizar a direção da PUC e a PUC destina um número de bolsas para os alunos desse cursinho. Então, como é importante a gente estar mobilizado, e a educação popular trata disso, né? Olha o avanço, olha que grande ação esses caras conseguiram a partir da criação de uma instituição. E a nível mundial, tu teria algum exemplo que tu poderia citar? Fora Cuba, assim, que a gente já falou um pouco. Claro, então. Os exemplos são mais latino-americanos ou há outros continentes também? Principalmente latino-americanos, né? Eu desconheço, de fato, especialmente em relação à Europa. Na África existem muitas organizações que trabalham. Tem um autor angolano, se não me falha a memória, de nome Pepe Tela, que é fantástico. Ele vai, durante as guerras de independência, existe um grande debate, porque se alfabetizava as crianças angolanas, de Moçambique, perdão, os moçambicanos, com textos de português de Portugal. Então o exemplo era sempre o homem branco, o conto de fadas era sempre, fugia da realidade negra mesmo africana. Então o Pepe Tela vai criar um livro de alfabetização onde o grande herói é um guerrilheiro, uma criança que vai se tornar um guerrilheiro pela luta de independência, um cara negro que traz os valores negros, a tradição negra, a tradição de Moçambique. O próprio Paulo Freire, né, teve um tempo na África, né? Muitas ideias ele desenvolveu lá na África, né? Será que o movimento zapatista poderia ser considerado como um movimento de educação popular também?
Eu acho que todo movimento social tem que ser considerado como educador, né? E eu acho que todo movimento social bom tem que ser considerado educador popular. A gente tem muitos exemplos de movimentos sociais que são negativos. Esse cara não gostaria que levantassem bandeira de educação popular. Mas sim, a gente sempre ensina, especialmente quando a gente está em movimento, quando a gente está fazendo ação, a gente está sempre ensinando. Então, o movimento sabatista, a partir do momento que também luta contra as opressões, né, luta por uma América Latina mais forte, mais unida, o que está fazendo é um movimento de educação popular, eu acredito que sim. Bom, vamos chegar no final desse programa, né? Então vamos fazer cada um a última questão. Minha última questão é o seguinte: qual é a metodologia, o passo a passo, ou qual é a técnica que os professores do Resgate Popular usam nas aulas? O grande referencial que a gente tem de teoria, que se tenta aplicar ao máximo na prática, é o Paulo Freire, né? Que eu acho que foi o nome mais citado dessa mesa aqui. Então a gente tem uma preocupação sempre de... Bom, a gente não pode se tornar refém do conteúdo. Então, como eu já tinha dado como exemplo antes agora, porque é recente, né? Então 11 de setembro, ou o próprio 20 de setembro, aqui essa data tão comemorada pelo Rio Grande do Sul. Vamos dar um exemplo, eu estou dando uma aula de Idade Média, e é dia 19 de setembro. Eu não preciso chegar na minha sala de aula e começar a falar sobre a servidão na Idade Média. Não, pessoal, que dia é amanhã, 20 de setembro, o que se comemora? E conversar um pouco com eles sobre a Revolução Farroupilha, dita Revolução Farroupilha, sobre a participação negra nisso. Isso é uma coisa importante, né? Não se tornar refém do conteúdo. O professor tem que ter liberdade para transitar e discutir assuntos que sejam fundamentais. E o segundo aspecto, que é muito importante na questão metodológica de abordagem, é valorizar o conhecimento do aluno. Esses caras podem eventualmente não ter os nossos alunos, nossos estudantes, eles podem não ter uma educação formal, mas eles têm muito conhecimento, eles têm muita sabedoria. E o grande desafio é trazer essa carga cultural, essa carga de conhecimento que eles têm para dentro da sala de aula, valorizando o que eles sabem, mostrando que eles têm um conhecimento importante e que isso pode ser utilizado sim em sala de aula, partir um pouco do universo deles, fazer analogias na questão da história, a matemática, pensar o que eles precisam para saber, qual é a experiência da lógica matemática que eles já têm. Então, fundamental, acredito, não só para o resgate, mas para qualquer espaço de educação, é tu valorizar o teu estudante, valorizar o conhecimento dele e trazer ele para o centro da sala de aula. Ele vai ser o grande protagonista. A minha pergunta final é a seguinte: a universidade está próxima ou distante da educação popular? Universidade brasileira? Infelizmente, está bastante distante, né? A universidade hoje é uma grande torre de marfim, onde se produz, universitários produzem para universitários. Quem lê uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, uma dissertação, isso é produzido para dentro da academia. A universidade, que deveria se propor a ser um grande espaço de pensar o mundo, de pensar a sociedade para transformar ela, acaba se tornando um grande espaço de, me perdoem a expressão, masturbação intelectual. Então, são universitários produzindo para universitários, despreocupados com o que existe para além dos muros da universidade. Um exemplo claríssimo é o Campus do Vale, que tem no seu lado uma grande comunidade, Vila Santa Isabel, e não se vê uma ação da universidade. Ou seja, a gente tem muitas licenciaturas que tem aula no Vale, todas as licenciaturas têm aula no Vale. Eu não vejo uma movimentação da URGS de oferecer cursos para essa comunidade de Santa Isabel. É do lado, é um muro. O que eu vi de ação em relação a essa comunidade foi a construção de um muro ainda maior, porque a população de lá estava indo pegar ônibus junto com os universitários nas paradas de ônibus que a gente usa. Então a universidade se afasta da sociedade. Se a universidade se afasta da sociedade, tem alguma coisa muito errada, porque ela é fruto da sociedade, ela é criada e pensada para transformar ela, e não para se isolar e ser o grande templo da sabedoria da sociedade. Na verdade, a sociedade acaba transformando a universidade, não o contrário. Exatamente, exatamente. E esse é um papel fundamental da gente ter pessoas críticas entrando na universidade. Quando um trabalhador está lá e questiona por que a gente não tem um curso noturno, a gente está transformando a sociedade. Quando a gente tem um movimento negro dentro da universidade, tensionando e pressionando para que tenha políticas afirmativas, como as cotas, que agora está em 50%, essa é uma vitória fundamental. Isso é importante. Se ouviu o discurso na época do debate da implementação das cotas, dentro da URGS, em que um professor disse que absurdo, vai chegar um dia que só vai ter aluno de escola pública dentro da URGS. Se eu tivesse lá, eu responderia para ele, vai ser lindo esse dia vai chegar, a gente está lutando para isso. E isso deveria ser o comum, né? Não o sonho imaginado, deveria ser só aluno de escola pública estudando uma universidade pública de qualidade. E notar que ele usa isso como distopia, né? Vai ser uma coisa horrível quando acontecer. Temos nossas discordâncias. Olha, então eu quero só compartilhar com ambos os Fábios, então, a felicidade em perceber que nós temos alguns elementos da educação popular no nosso grupo de estudo.
primeiro lugar, no nosso blog, a gente tem tem teses, monografias, né? A gente está tentando socializar esse conhecimento acadêmico. E, além disso, nós fazemos nosso programa, nossa pauta, de acordo com o universo cultural e a pesquisa do convidado. Né? Então, a gente valoriza essa cultura aí do nosso convidado. É verdade. E, além disso, a gente foge do conteúdo muitas vezes. A gente não é conteudista, né? A gente relaciona com vários conteúdos do nosso tema. Né? Então, o que a gente fala aqui é uma educação popular. Também tô contente. Sem dúvida. Conhecimento abre janelas, a gente não pode ter medo de ir atrás dela. Queria agradecer o convite de participação aqui e dizer que vocês fazem o programa a partir do conhecimento do convidado e deveras me impressionou o domínio que vocês têm sobre educação popular, especialmente conteúdo de história. Né? Sim, muito obrigado. A gente fica muito contente. Então tá, muito boa tarde a todos. Semana que vem estamos de volta com mais um convidado, com mais um tema e com mais educação popular no História em Pauta. Sim, Adelante. mas não esqueça também do parabéns para você dessa semana. Então dá os parabéns aí. Não, eu vou deixar com um amigo. Não, hoje tu não falou nada, tu dá os parabéns aí, depois ele dá o dele também. Ele vai parar de cobrar isso da gente? Ele quer. Nem quer. Deixa eu Não, parabéns a você, o nosso voz do além, o Guilherme Bode de Mendes. Então, que nos sugere sempre o parabéns a você e nunca está preparado para dar ele mesmo parabéns a você. Parabéns a você, então.